paz do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus. Oh, Deus é bom e maravilhoso, se alegra com a presença de Deus aí, em nome de Jesus, se alegra com o cuidado, a graça e a misericórdia de Deus, porque o Senhor é bom. Diante de cada situação, nós vamos viver o cuidado de Deus. Presta atenção aqui comigo, em nome de Jesus. Vamos ler hoje Gênesis capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4, Isaías 43, 19 e 20, Daniel 10, 12 até o 13, até o 14. É que o versículo é grande aqui um pouquinho. E Efésios 6:10, tá bom? Irmãos, vamos lá. Primeiro, consagra o seu dia na presença do Senhor. Deus está tomando conta de tudo. Diante de cada situação, o que eu vou fazer? Viver o cuidado, a graça e a misericórdia de Deus. Presta atenção aqui comigo. Olha só. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Quem criou? Deus, certo? Criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria. Essa versão é um pouquinho diferente, mas vamos lá. A escuridão cobria o mar, que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Presta bem atenção. Em nome de Jesus, entenda algumas coisas que estão acontecendo. Primeiro, tem coisa na minha e na sua vida que é sem forma e vazia. Mas eu preciso entender que nós somos criação de Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Aí lá na frente ele cria o ser humano, sopra do fôlego da vida nele e tal. Irmão, você é criação de Deus. Recebi Jesus, sou filho de Deus. Ó, não é assim? Agora o que eu preciso entender? A terra, entretanto, era sem forma e vazia, e a escuridão cobria o mar, que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Irmão, pode estar escuro, você pode estar sem enxergar nada, você não está vendo nada, tem a escuridão, né? Entretanto, a terra e a escuridão cobria o mar, que envolvia toda a terra. Olha, está tudo escuro, está cobrindo o mar, está cobrindo tudo, mas o Espírito Santo está se movimentando na minha e na sua vida. Em nome de Jesus, tem coisa que eu não entendo, tem coisa que é sem forma, vazio, como é que resolve isso? Deus, eu não sei, está tudo bem. A gente não falou antes do Elias? O Elias vivendo aquelas grandezas de Deus, aquelas manifestações do Senhor, e mesmo assim estava sem entender nada, sem forma. Ué, mas estou vivendo as grandezas de Deus, mas estou aqui desse jeito e tal, e essa coisa toda, a crise existencial, né? E aquela coisa toda. Mas o Espírito Santo está se movimentando. Em nome de Jesus, Deus está ouvindo a nossa oração. Aí o que Deus faz? Filho, vou jogar luz aí para você entender o que está acontecendo. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas. Irmão, presta bem atenção. Deus separou a luz das trevas. Então, onde tem treva, não tem luz. Joga a luz de Jesus. Onde tem a luz de Jesus, nós passamos a enxergar. Mas deixa eu te falar, mesmo assim, o Espírito Santo de Deus está se movimentando. Creia na graça, na misericórdia, na bondade do Senhor, em nome de Jesus. Creia que Deus está agindo, seja qual for a situação, o Espírito Santo está se movimentando. Ah, mas eu não estou vendo nada, está tudo escuro, está uma treva arretada aqui, não estou enxergando nada. Então pede a luz de Deus. Deus, traz luz aqui na minha mente, traz luz aqui nessa situação. Jesus, não estou enxergando nada, não estou entendendo. Senhor, eu creio que o teu Espírito Santo está se movimentando, mas eu não estou enxergando, está tudo escuro. Eu não está fazendo sentido algumas coisas, eu não estou concordando com algumas coisas. Irmão, para com isso. O Espírito Santo está se movimentando, as coisas estão acontecendo. Deixa eu te dizer uma coisa. Com Deus, ó, presta atenção. Com Deus
tem sempre o melhor para nós, em nome de Jesus. Deus tem sempre o melhor para mim e para você, em nome de Jesus. Você vai enfrentar desafio? Eu vou enfrentar desafio, meu filho. É claro que nós estamos aqui no mundo. Quando nós estiver lá na glória, adorando, glorificando a Deus, irmão, esquece as coisas que tá aqui, tira o pé daqui em nome de Jesus, tira o pé dessa terra, que senão você não vai conseguir raciocinar de maneira clara. Tira o pé dessa terra, começa a enxergar as coisas lá de cima. Deus está conosco? Claro que está conosco. Presta atenção. Eis, Isaías 43, 19. Eis que realizo uma nova obra, que já está para acontecer, não percebeste ainda? Porém, um caminho no deserto e rios no ermos. Os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruzes, porque porei água no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido. Você está entendendo que Deus está movimentando? E ele põe caminho na onde não tem caminho, põe água no deserto, rios no ermo. Você está entendendo? No ermo não tem nada, Deus vai lá e coloca água. Isso quer dizer o quê? Ele está agindo no nosso favor. Ah, mas eu não estou entendendo. Mas ele coloca um caminho para que eu possa entender. Ele traz a luz da palavra para que eu possa enxergar. O Espírito Santo está se movimentando, está acontecendo um monte de coisa e vai para lá e vai para cá. Não sei como é que se movimenta para lá, como é que se movimenta para cá. Deus está se movimentando, o Espírito Santo está agindo e nós vamos entender as coisas que estão acontecendo em nome de Jesus. Mas o que eu preciso fazer? Continuar, permanecer na fé. É desafiador? Tem situação que é desafiador? É. Tem luta que nós vivemos diferente dos nossos irmãos no passado. E ainda tem uns por aí que tá vivendo umas lutas aí meia que a gente não chega nem nos pés dele. Claro, claro, tem gente aí que tá perdendo a sua vida porque não vai negar Jesus, porque não nega Jesus, tá perdendo a família, perdendo tudo, porque, né, outros fala lá um monte de coisa, ó, você nega aí? Não, não vou negar não. Ah, como é que é a história aí? Tá bom, tem que orar escondidinho, orar na casa de um, escondidinho num lugar, escondidinho. Tem lugar assim, irmão. As nossas lutas são diferentes, mas nós vivemos o mesmo cuidado de Deus. E eu preciso tirar o pé daqui dessa terra, senão não vou entender as coisas. Por que tirar o pé dessa terra? Porque as coisas daqui são passageiras. As coisas daqui são, ó, fica aqui, daqui a pouco passa. Então, o que eu preciso entender? Coloca os seus olhos no céu, que aí você vai conseguir, eu vou conseguir agir de maneira certa aqui nessa terra. Você quer ver uma coisa? O que Deus está falando? Pôr caminho no deserto não é suprimento aqui nessa terra? Dar direção? Pôr água, rio, água no. Porém, um caminho no deserto, rios no ermos, deserto, rios no ermo, os animais do campo me honrarão, os chacais, os avestruzes, porque porei água no deserto e rios no ermo para dar de beber. Isso quer dizer o quê? É suprimento aqui nessa terra, é uma bênção que Deus está cuidando. Não tem, mas ele vai colocar. Ah, mas não tem como, mas Deus põe, abre caminho. Então ele está falando que está cuidando da nossa vida. Mas o que ele está falando? Você não está enxergando nada, mas o Espírito Santo está se movimentando. Então eu preciso crer. Aí ele continua aqui, vamos para o livro do Daniel, ó. E o anjo prosseguiu me exortando: não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas. Sim, desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração, a fim de buscar entendimento diante do teu Deus. As suas orações foram ouvidas, e eu vim em resposta do teu clamor. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Assim, estou aqui agora para te explicar o que acontecerá ao seu povo nos tempos futuros, pois a visão que tiveste se refere aos dias ainda muito mais distantes. Presta bem atenção. Daniel teve uma revelação, começou a jejuar e orar. Irmão, Deus, ele vem ao nosso encontro,
traz suprimento, entende o que eu e você estamos passando. Só que eu preciso entender, querido, tem um mundo espiritual. Às vezes a palavra, a direção que nós precisamos está chegando, Deus está mandando a direção, mas acontece coisas no mundo espiritual que às vezes trava o que está acontecendo, o que estava para acontecer, trava lá no meio do caminho. Mas por que travou? Porque um demônio segurou o anjo lá e ele não conseguiu levar a resposta para o Daniel. O que ele falou? Desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração. Quer dizer o quê? Desde o primeiro momento que nós oramos, clamamos, buscamos a Deus, nós vamos viver o cuidado de Deus. Então, em nome de Jesus, entenda, Deus está cuidando da nossa vida, mas há um mundo espiritual, há lutas, há batalhas sendo travadas. Você não está entendendo que esse anjo que estava trazendo a direção para o Daniel, ele precisou pedir ajuda para o Miguel, um príncipe, um anjo de batalha, de luta ali, para que ele pudesse chegar com a notícia. Tem hierarquia, as coisas estão acontecendo no mundo espiritual, mas Deus está se movimentando. Creia na bondade e na misericórdia de Deus, creia no poder de Deus. Olha só, porquanto concluindo, fortalecei no Senhor e na força do seu poder, porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em treva, contra as forças espirituais do mal na região celestial. Você está entendendo? Está acontecendo uma batalha no mundo espiritual, as coisas estão acontecendo, não tem nada por acaso, nada, não, tem uma batalha que está sendo travada. E o que eu preciso fazer? Me fortalecer em Deus, mas eu não estou entendendo, mas o Espírito Santo está se movimentando, então eu vou crer. Ah, mas Deus, olha, não sei como é que resolve isso, eu vou colocar um caminho para você, vou trazer suprimento. Ô Deus, eu estou clamando aqui todos esses dias, calma que vai chegar a direção. Irmão, existe uma batalha acontecendo, creia na bondade e na misericórdia de Deus, desde o primeiro dia que aplicaste, ó, não temas, ó, e o anjo prosseguiu me exortando, não temas, caro Daniel, porque tuas palavras foram ouvidas assim, desde o primeiro dia que aplicaste humildemente o teu coração, a fim de buscar entendimento diante de Deus. Você está entendendo? Nós buscamos entender algumas coisas, cumprir, fazer. Aí você não está entendendo, mas Deus vem, traz a direção, coloca caminho. E bora orar, porque Deus é maravilhoso, em nome de Jesus. Vamos engrandecer o nome do Senhor. Senhor, Deus Pai, Deus querido, Deus maravilhoso, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, Pai, e a tua misericórdia. Em nome de Jesus, Senhor, coloca a tua mão com o teu poder sobre a nossa vida. Oh, Pai, existem tantas situações que estão em escuridão e nós não entendemos nada, Pai. Senhor, obrigado porque o Senhor traz luz. Obrigado mais ainda porque o seu Espírito Santo está se movimentando, Pai. Senhor, traz luz que nós possamos enxergar, entender as coisas que estão acontecendo, e em nome de Jesus, opera com o teu poder e a tua graça, opera com a tua unção e a tua misericórdia, estende as tuas mãos de maneira poderosa, abre a nossa mente para entender, para enxergar o caminho que o Senhor está colocando no deserto, para enxergar o suprimento, e em nome de Jesus, Deus, abre o nosso coração, a nossa mente, Deus, para entender e compreender aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor está trabalhando, em nome de Jesus, obrigado, Pai, que o Senhor envie o seu anjo para nos trazer resposta, nos dar a direção. Nós te louvamos e te exaltamos. Eu peço, Senhor, alcança cada um que está comigo, livra do mal, livra da obra do inferno, de toda situação contrária e abençoa, Senhor, com o teu poder e a tua graça em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.